Olá, olá, olá. Espero que estejam todos muito bem. Então, o nosso tema de hoje é sobre a criança interna ferida. E aí, você já ouviu falar sobre essa expressão da criança interna ferida, né? O que isso significa? Bom, todos nós adultos guardamos, arquivamos na nossa mente inconsciente as experiências que tivemos no passado. Quando essas experiências, essas vivências foram muito duras, nos causaram muitas dores emocionais, nós tendemos a esquecer o episódio. Então, é muito comum a pessoa falar assim: Cleise, eu não lembro da minha infância, não lembro nada do que aconteceu. Já tem aí um indício para você que é terapeuta, observar que essa pessoa está com um bloqueio em relação àquilo que aconteceu. Eu tenho observado, com minha experiência de mais de 30 anos de atendimentos individuais, que algumas situações, como por exemplo, abuso na infância, maus tratos, situação em que a pessoa ou a criança se sentiu exposta, se sentiu humilhada, ela diz que realmente não lembra daquilo que aconteceu. E é verdade. Então, como que nós fazemos o tratamento com essa cura da criança interior? Nós usamos PNL, Programação Neurolinguística, que é um dos fundamentos do meu método, que é o MASSE, Método Avançado de Cura Emocional, que eu estou disposta a te ensinar a partir da semana que vem. 3 aulas gratuitas no dia 7, 9 e 11. E você, se não inscreveu ainda, tem tempo, para você perceber nessas aulas. Eu vou dar demonstração de uma sessão, como é que eu faço para trabalhar isso. Então, Rosana está dizendo aqui, show, amo PNL. Eu também, viu, Rosana? Mais de 30 anos que eu venho estudando isso. E é muito bacana, né? Porque a gente consegue fazer ou promover a autocura do nosso paciente de forma rápida, né? Sem aquelas sessões prolongadas. Então, como que isso acontece? Acontece que nós vamos buscar a lembrança dessa pessoa. Então, o paciente chega, ele não vai falar para você: olha, eu estou aqui que eu estou com um trauma de infância. Ele não tem essa consciência. Nós terapeutas, precisamos desenvolver a nossa acuidade, a nossa intuição, a nossa percepção, sempre numa postura neutra para você. Obrigada, Rosana. Para você, a Rosana diz aqui, né, que já está gostando do meu método, mas vocês vão ver, ele realmente é muito inovador e eficaz, tá? 6 sessões, a roda da vida do seu paciente já está outra, harmonizada, já traçando metas, também com a sua missão de vida já definida, e é isso que a gente busca fazer, né? Praticidade e objetividade. Então, como eu estava dizendo, o paciente não chega falando que ele está bloqueado. É na fala dele, na postura, que você vai observar. Obrigada, Lúcia, Manaus, legal. Cidade maravilhosa. Então, é na fala, na linguagem corporal. Por vezes, o paciente, ele vai te procurar de uma forma mais objetiva. Não tenho dinheiro, minhas coisas não estão bem, meu casamento está péssimo, estou insatisfeito no meu trabalho. Ele não sabe que as suas questões estão na infância, né? É a cura da criança interior. Como que nós fazemos a regressão? Eu vou até aqui lançar um desafio. Quem quiser fazer comigo ao vivo, uma sessão que tem algum bloqueio, nós vamos agendar, né? Primeiro eu tenho que conversar com você
para ver exatamente onde, a gente faz aqui nas lives de 11 horas. Posso fazer com vocês uma sessão ao vivo para você ver como é que funciona. Não tem mistério, mas você tem que ter segurança para fazer esta sessão. Essa semana eu gosto muito de trabalhar com exemplos, porque quando eu dou exemplos, você... Então, Closet, coloque no direct para mim depois, que aqui vai sumir, e a gente vai combinar essa sessão, tá bom? E quem mais quiser também, ó, a Rose. Ô, Rose, vocês têm que mandarem para mim, por favor, uma mensagem, porque depois da live isso aqui desaparece, tá bom? Então, veja bem, essa semana mesmo, atendendo o paciente, que ele estava se queixando de que tinha um sentimento de menos-valia, né? Ele é um empresário e ele achava o seguinte, que sim, Rose, se vier do seu pai, nós vamos entregar para ele, tá? Aí já é a constelação, dá para trabalhar também, tá bom? Sim, Rosana, é doado, é a demonstração de como que o método funciona, tá bom? Ok. Alguém falou aí que é só apertar o aviãozinho. Então tá jóia, gente, vamos voltar aqui. Então esse empresário disse para mim o seguinte, eu tô com um sentimento lá na empresa, quando eu falo as coisas para meus funcionários, como ele tem um sócio, que é o irmão mais velho, quando eu falo, as pessoas não acreditam em mim. Então, eu tenho sempre que testar, sempre eu tenho que argumentar, e eu tô cansado disso. Bom dia, Andrícia. Gente, hoje eu tô lendo de tudo, porque hoje eu tô com lente, esses dias eu não estava de lente. E aí é bacana, né? Também falando aí pros terapeutas, né? Quando a gente grava live de óculos não dá muito reflexo, né? Tem que ser lente mesmo. Então tá legal aí interagindo com vocês. Então vamos voltar ao meu paciente para vocês entenderem como que eu fiz com ele. Então ele tinha aí eu percebi a questão dele era gestão. Era falta de moral, né? Com os funcionários, uma falta de respeito, né? E ele se sentia com essa sensação de menos-valia. Então, ele não chegou para mim dizendo que a sensação era menos-valia. Eu percebi que... Obrigada, Barbosa L, obrigada. Eu percebi na fala dele. Então, nós terapeutas temos que ficar atentos aos gestos, à fala do nosso paciente, porque é daí que a gente busca a origem da sessão ou da questão. E você vai usar isso, você vai fazer essa descoberta já na primeira sessão. Assim que você conversa com ele, fique observando. Então, voltando a esse nosso paciente, eu vi que um sentimento dele era menos-valia. Então eu disse assim, percebi que estava lá na infância, né? Como que eu percebo isso? Quando eu checo, no caso desse paciente, que já estava no processo comigo, esse empresário já de mentoria, ele já tinha feito essas sessões e eu ofereço um programa de mentoria, que é mensal. Para os terapeutas eu ofereço a supervisão. Né? Quando vocês fazem o terapeuta exponencial, que é o curso do Massi, eu ofereço a supervisão mensal para acompanhar vocês, os estudos de caso. E no caso de empresários e pacientes, eu ofereço a mentoria. Ele já estava na mentoria. Então eu vi que o sentimento, eu sabia que o sentimento de menos-valia não era sistêmico. Ele já tinha passado pela constelação familiar comigo na primeira sessão. Então eu perguntei para ele assim, onde que essa sensação de não ser valorizado, né, que aí chegamos a um consenso que seria menos-valia, eu não tenho valor, né, uma baixa autoestima, onde que esse sentimento está no seu corpo? E ele disse para mim que era no peito, né? Geralmente são nos chakras, tá? Que esses sentimentos vêm.
ou que eles se manifestam na cabeça, na chakra laríngeo, garganta, no peito, no plexo solar. Outros sentem as mãos frias, ou ficam com as pernas trêmulas. Então também é importante a leitura corporal, você entender sobre esse assunto para você ter um diagnóstico mais preciso. Então era o peito, ele ficava com o peito apertado, ok? E aí eu preciso de um contra-exemplo. Quando eu faço a regressão, eu preciso de um bom contra-exemplo para depois fazer essa ressignificação, ok? E aí eu falei para ele, me conta um evento, alguma coisa que aconteceu na sua vida, que você se sentiu muito bem, que você se sentiu valorizado, que você se sentiu empoderado. Aí o evento que veio foi quando ele passou no vestibular, né? Porque era uma forma de que ele se sentiu vitorioso, que ele se sentiu bem. Então eu constatei para ele, com ele, assim, onde que esse sentimento de vitória, de se sentir valorizado, de se sentir reconhecido, tá em você? Falou no peito, mas de uma outra forma, meu peito expande. Então ali eu já tenho 2 gatilhos para trabalhar com ele. Então eu falo para ele o seguinte, volta agora naquele sentimento ruim do peito apertado, as pessoas não te respeitando, não te valorizando, você se sentindo inferior. Abaixa os olhos, né? Nisso eu abaixo um pouco a minha mão, eu tô de frente ao meu paciente e peço para ele, fala aí para mim o que vier à sua cabeça, um número de 1 a 11. Ele disse 1. Ok? Então eu levo para um relaxamento, né, que é um estado hipnótico, né? Hipnose não é aquele pêndulo que você fica sem consciência, não é isso. Em PNL, a gente leva o paciente ao transe levando para a respiração consciente e deixando esse paciente relaxado. E aí eu disse assim para ele, lembre 1 ano de idade, né? Você era uma criança. Talvez essa criança não andasse, não falasse, mas veja aí o que vem às suas memórias, no sentido de que ela não se sentiu valorizada. Aí ele se lembrou que ele tinha um problema chamado coqueluche, né? Uma doença antiga, não sei se hoje tem esse mesmo nome. E ele estava no médico com a mãe e o médico disse para a mãe dele assim, não tem jeito, né? Isso aqui, ele não vai sobreviver, não tem jeito. Então essa criança ouviu, levou para o inconsciente, arquivou, porque a nossa mente consciente é o disco rígido de um computador, né? O HD de um computador. Você não sabe o que você registrou. Então essa criança registrou que ele não iria sobreviver. Então, quando eu detecto onde está a questão, quem é que vai ajudar essa criança interna ferida? O adulto, levando aqueles recursos para a sua criança interior. Então, essa ressignificação, ela precisa ser muito bem feita. Porque se você, terapeuta, não fizer uma boa ressignificação, o seu paciente fica regredido. Se eu não trouxesse esses recursos, você vai verificar na hora que você conversa com a pessoa, ele tem que tirar aquela criança, no caso dele, tem que tirar do consultório. Tem que acolher essa criança, aí eu já vou usar aromaterapia, eu vou trabalhar com luzes, equilíbrio dos chakras, e o adulto vai, tudo na PNL é visualização e som, ele vai visualizar o acolhimento, levando aqueles recursos do adulto, aquele adulto que passou no vestibular, é aquele sentimento daquele segundo. E quando eu percebo pela fisionomia, o exercício é feito todo de olhos fechados, eu vou percebendo a fisionomia dele, ele vai me contando. Consegui, fomos para uma praça, fomos tomar sorvete. E aí foi feita aquela ressignificação.
E para reprogramar a mente desse paciente, eu usei uma outra técnica da PNL, que é o reimprint, né? Que numa outra ocasião eu explico para vocês como é que nós fazemos reimprint. Pronto, acabou. A partir dali, a mente inconsciente já fez a cura da criança interna e ele se saiu muito bem da sessão, se saiu aliviado. Então, quando você, como paciente, ou como você, quando terapeuta, numa sessão, você sai angustiado, né? Se é o seu paciente, ele está angustiado, não está legal. Ele tem que sair livre daquilo. Então, às vezes, numa sessão, eu uso até de 5 a 6 técnicas diferentes. Eu quero que o meu paciente saia dali livre, que ele saia dali curado daquele sintoma, que eles tenham uma outra perspectiva daquele problema. Então, por isso que nós temos que ter esse sentimento de empatia, fazer um bom rapport, CPNL, com o seu paciente, perceber, ele precisa confiar em você. Você tem que entender também se ele é mais emocional, se ele é mais racional. Então, a cura da criança interior ou da criança interna, ela é muito inconsciente, né? O adulto não sabe disso, mas nós terapeutas, quando estudamos PNL, quando aplicamos PNL e outros fundamentos aqui do MASSE, né, que são 14, você desenvolve esse poder de fazer uma leitura, eu digo leitura da alma do seu paciente. Aí você consegue promover com ele o processo de autocura. Então, estamos combinados? As pessoas que quiserem, já coloquem aqui para mim, mandem as mensagens, nós vamos agendar a sessão aqui ao vivo, porque às vezes alguém falou com problema do pai, nós temos que ver, se foi do pai, vamos fazer entrega e se colocar menor que seu pai, porque senão seus projetos não decolam. E qual que é o papel da mãe na sua vida? Sucesso e prosperidade. Se você está achando que é superior à sua mãe, que sua mãe é fraca, que ela não dá conta e você julga, também você está com dificuldade no seu sucesso e na sua prosperidade. Então, nós vamos ficando por aqui e até segunda-feira, né? As nossas lives é de segunda a sexta, às 11h11. Na segunda-feira, vocês já vão ter acesso à primeira aula do MASSE, né? Na 7, 9 e 11. Muito obrigada pela atenção e na semana que vem tá Closet. Nós vamos fazer, você tá muito ansiosa, né? Nós vamos fazer a